Mentira. E você tem se entristecido, achando que Deus está guerreando com o inimigo de nossas almas, achando realmente que o inimigo te venceu, que você entristeceu, enfraqueceu e você se decepcionou e se frustrou e não, ele venceu. Ele venceu, não tem mais jeito, Deus não guerreou por mim, Deus não lutou por mim, é, eu enfraqueci, eu caí, eu pequei, eu desanimei, me decepcionei. Não quero saber de igreja, não quero saber de irmãos na fé, não quero saber de nada disso, não quero saber. Deus não lutou contra o inimigo que queria me destruir, ele conseguiu. Tá aí. Eu me afastei. Não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. E você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele realmente se esqueceu de você e que ele precisa lutar com inimigos de nossas almas? Ei, presta atenção. O inimigo, ele é nosso inimigo. O inimigo de nossas almas é nosso inimigo. Deus, ele está acima de tudo. Ele está acima do bem e do mal. Dá para entender? Ele tem o controle de todas as coisas. É ele que tem o controle. E você tá achando realmente que você perdeu para ele? Você perdeu para o inimigo? Deixa eu te falar. Deus, ele tá acima de absolutamente tudo. Ele é acima de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele formou, ele fez todas as coisas, inclusive o inimigo de nossas almas quando era anjo. Foi Deus que criou ele. Foi Deus que criou os anjos. E você acha mesmo que você foi vencido? Você acha mesmo que foi vencida? Não, meu amigo, tá enganado, meu irmão, minha irmã. Tá muito enganado. Eu quero te dizer uma coisa. Se essa é a desculpa que você tem encontrado para se afastar do amor de Cristo, para se afastar das leis do Senhor que tão prazerosas e não são sacrifícios, não são peso, não é fardo. Achando dessa forma, você está enganado. Eu venho aqui te avisar, lamento. Você realmente está errado. Porque o nosso Pai eterno, o nosso Criador, o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele acima de todas as coisas, de tudo ele está, entendeu? Acima de tudo, de todos. Quem manda é ele. Para o inimigo tocar em nós, para o inimigo fazer alguma coisa, para vencer uma guerra, para usar das estratégias, ele precisa pedir autorização de Deus. Tá entendendo? Então não fique entristecido de repente, porque a situação da minha localização, se é que você me entende, a situação atual que nós estamos passando no mundo, como pode um Deus que permite tantas coisas ruins, tantas coisas cruéis, como que Deus é esse que todo mundo fala que é amor, que é bondade, que ele permite tanto sofrimento aqui na Terra? Você ainda não achou, Deus ainda não te respondeu, ou você ainda não discerniu que quando Deus ama os seus, ele corrige, e quando ele permite que a liderança daquelas regiões, né, daquele mundo, né, se você me entende, ele permite para que o povo seja corrigido, para que o povo se volte para ele. Você tá entendendo? Porque às vezes, quando está tudo muito bem, muito legal, tudo muito bonito, quando os nossos líderes estão todos ali alinhados com a palavra de Deus, estão todos realmente em sintonia, né? E nós todos entre irmãos, nós acabamos nos esquecendo
né? Às vezes que Deus, ele é o todo-poderoso, soberano, que ele é o princípio, que ele é o fim, que é a ele que nós devemos idolatrar, adorar, amar, buscar, nos prostrar, nos humilhar, é a ele que nós devemos colocar em prioridade em nossas vidas, seja qual for a área, é a ele. É o nosso Pai eterno, é o nosso Deus todo-poderoso que nós devemos buscar exercer as leis do Senhor, o amor de Cristo, amar ao próximo, amar a Deus como a nós mesmos, é buscar andar em todas as áreas da nossa vida, colocando o Pai Todo-Poderoso, soberano, em primeiro lugar, num pedestal, é somente Ele, não é colocar a nossa confiança em homens, colocar homens em pedestais, colocar homens em prioridade, colocar o ser humano como o alicerce da nossa vida, como o nosso sustento. Não. É Deus que tem que estar em primeiro. É Ele que tem que ser o nosso alicerce, é a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos orar, nos ajoelhar, confessar, conversar, nos abrir, sabe? Questionar, é a Ele, é a Deus. Então não adianta ficar buscando explicações e desculpas para você se afastar do amor de Cristo. Você tá achando que você vai espantar Jesus? Você tá achando que Jesus não te ama? Você tá achando que você não é merecedor do amor de Cristo? Que você não é mais digno de buscar pela vida eterna e a salvação? E que se Deus que é tão bom, como que ele tá permitindo tantas coisas acontecer na minha vida? Por que tudo isso? Deus é Pai. É Pai. Ele corrige aos que amam. E a partir do momento que nós reconhecemos isso e buscamos a Deus e buscamos fazer tudo para Deus, por Deus, nós estamos provando ao Senhor que nós entendemos que somos filhos e amados por Ele. E que dele, para ele, por ele são todas as coisas. Quando nós fugimos disso, nós desagradamos ao nosso Pai. Assim como um pai aqui da terra. O pai aqui da terra não é assim? Um pai que realmente ama o seu filho, ele não corrige? Ele corrige, não é? Um pai de caráter, um pai que tem princípios, ele corrige o seu filho porque ama. Você tá entendendo? Se o nosso pai aqui da terra é assim, e ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagine o nosso Pai que estás no céu. Pedindo-lhe pão, lhe dará uma pedra? Hello? Acorda? Se volte para Cristo. Se volte para Deus. Jesus, ele está te esperando. Tome logo a decisão. Tome logo essa decisão. Não importa quanto tempo você esteja afastado. Não importa se de repente você tá falando, olha, eu não tô afastado, eu tô indo na igreja, na casa de oração, eu tô frequentando, porém o meu coração já não tá mais ali, entendeu? O meu coração não tá em Deus, eu perdi a minha fé, tô desanimada, é tanta luta, tanta guerra, tanta coisa. Deus, não. Deus, o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o dono de tudo, é Ele que governa tudo, é Ele que dirige tudo. Não há nada que esteja fora do controle. Não há nada, absolutamente, que esteja fora do controle de Deus. O que precisa é você entregar o controle da tua vida nas mãos dele. É entregar as chaves da tua vida em todas as áreas na mão do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Pai Eterno. Entregue a chave da tua vida nas mãos de Deus. Entregue e para de coisinha de criança mimada, que qualquer coisa fica, me ofendeu, porque lá dentro da casa de oração, me magoaram, a irmã não me saudou com a paz de Deus, a irmã não me saudou com a paz do Senhor, o irmão não falou comigo. É Deus em primeiro lugar. É para Ele que nós devemos olhar, servir, adorar, nos prostrar, tá entendendo? A partir do momento que a gente compreende isso, a gente busca saber qual é a vontade de Deus em absolutamente tudo na nossa vida e fica tudo mais fácil de ser compreendido. E a gente não vai se afastar de Deus, mesmo que de repente você tenha se afastado da igreja.
da denominação, da casa de oração, o templo de pedra feito por mãos de homens. Deus, ele fala que ele não habita em templo feito por mão de homens. Não é? Deus, ele não habita. Sim, somos o corpo, podemos estar o mundo inteiro formando um corpo de Cristo, cada um membro. A casa de oração, sim, é legal nós irmos na casa de oração, sim, fazermos parte ali da igreja, da irmandade, estarmos em comunhão entre os irmãos, buscarmos, louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, buscarmos a palavra, agradecer, pedir, não é? É maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, o templo do Espírito Santo, em relação à igreja, somos nós. E eu percebo que está muito difícil entender, tem muitas pessoas que ainda não compreenderam que nós somos o templo, o nosso coração tem que ser do Senhor, o nosso corpo tem que ser do Senhor. Tá entendendo? O espaço que é necessário, o Espírito Santo, o espaço que é preciso desocuparmos e deixarmos limpo, santificado, purificado, é para o Espírito Santo, é o nosso corpo, somos nós. Tá entendendo? Então não caia nas armadilhas do inimigo. Ele quer te enganar. E muitas vezes até você que se engana sozinha. É você que se engana sozinho. Deus já não falou que o inimigo veio para roubar, matar e destruir? Ele já não falou que em todas as coisas estaria contigo? Ele já não mandou você aquietai, aquieta-te e sabei que eu sou Deus? Volte para Jesus. Volte a ser o templo do Espírito Santo. Entregue realmente o teu coração, os teus pensamentos, a tua vida nas mãos do Senhor. Confie no Senhor. Confia no Senhor. Olha, em Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aplaudi com as mãos. Todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Eu digo mais,
Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus é maravilhoso. Ele tá no controle. Ele tá no controle. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E eu venho aqui te dizer, para de se preocupar e para de ficar assim entristecendo, assim, não para com isso. Deus, ele tem o poder de tudo. Na hora certa, tudo vai estar nos seus eixos. Com sopro será destruído. Você tem noção como que realmente existem pessoas que não compreendem, na real mesmo, que Deus ele está acima de tudo, que o inimigo para tocar na tua vida, para ele tocar na minha vida, para ele fazer alguma coisa, ele precisa chegar a Deus e pedir permissão dele. Você tá entendendo? Porque às vezes você fica achando que você estava servindo um Deus, ou você pensa assim, eu estava servindo um Deus, eu estava buscando um Deus, eu estava adorando um Deus, que na verdade ele não tem tanto poder assim. Porque se o inimigo teve sucesso, ele teve sucesso, conseguiu me afastar da casa de Deus, conseguiu me afastar dos planos que eu tinha, né? Ele conseguiu é porque o meu Deus não é tão poderoso assim. O Deus que eu servia, esse Deus que me apresentaram, não é tão poderoso assim. Existe alguma coisa na sua vida que precisa de mudança? Existe algum pensamento seu que não está segundo o que Deus tem para ti, não está ali alinhado com os pensamentos de Deus? Existem algumas atitudes, alguns sonhos, alguns objetivos que não tá ainda conforme a vontade de Deus? Você já se autoanalisou se algo em você precisa de mudança? Não importa o momento que estejamos vivendo, não importa a liderança no momento que está acontecendo. Se nós buscarmos de coração, sinceridade, verdade, o amor de Deus, buscarmos realmente a Deus, o nosso Pai, não pelo que Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele já é. Pelo que Ele já é. Deus, ele vai te proteger, ele vai me proteger, ele vai nos livrar. Nós podemos passar por várias situações, vários momentos. Deus, ele vai cuidar de nós. Se nós realmente amarmos a Deus, se procurarmos realmente buscar saber o que é que agrada ao Senhor, porque ele é pai, se a gente ama ele, se ele é pai, a gente vai buscar sempre fazer coisas, tomar direções e decisões que agradem a ele. Nós vamos buscar a resposta dele, a autorização dele. Porque a gente já não é mais ingênuo. A gente já sabe que existe um Deus. Então não adianta a gente ficar tentando enganar nós mesmos. Porque estamos decepcionados. Não. Deus, ele é o Todo-Poderoso. É ele que está governando tudo. Então se volte para Cristo. Se volte para Jesus. Abra o teu coração de novo. Amolece esse coração que petrificou. Amolece e fala, Senhor, troca o meu coração. E às vezes tem coisa que não é nem Deus que tem que fazer, não é nem Jesus que tem que fazer. Somos nós mesmos. A partir do momento que a gente compreende todas as coisas. Tá com medo de quê? Tá chorando por quê? Hein? Se o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada e ninguém que possa contra ele. E as coisas quando acontecem e Deus permite é porque ele tá querendo nos corrigir em alguma coisa. Nós vivemos em um mundo onde a chuva cai sobre justos e injustos. Onde a sorte está sobre a cabeça do ímpio e do justo. Mas se nós estivermos na rocha, se nós estivermos em Cristo,
O Senhor deixa tudo muito claro. Ele estará cuidando de nós em todo momento. Em Salmo 50 diz: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará diante dele, um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as aguimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tornar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte como adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua acompanha o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E é assim, exatamente assim que Deus faz. Eu também eu tava em momentos aí, eu vivi momentos nos últimos tempos, nos últimos meses, nesses últimos quase 2 anos, aonde eu me enfraqueci. E por causa da decepção com seres humanos, eu acabei caindo. Sim. E eu tava caminhando, sabe quando você caminha na rua e você, de repente, você não viu o buraco? Você foi, caiu, pisou, caiu. E ficou difícil de sair dele. Tá entendendo? Não foi um buraco que eu mesma cavei e eu decidi me jogar lá dentro. Não. Foi um buraco em que caí. Eu não sei qual foi a sua queda também. Mas eu quero te dizer, se você caiu e você acha que não vai conseguir sair sozinho, peça ajuda do Senhor, ele vai falar com você. Pede para ele falar com você, pede para ele te tirar, porque às vezes a gente se coloca em caminhos, a gente acaba caindo e só Deus que consegue tirar. Mas em nenhum momento eu deixei Deus, eu me revoltei de não querer mais amar a Deus, não. Eu caí num buraco aonde eu não conseguia retomar e voltar, aonde como se eu estava sendo realmente puxada para estar permanecida naquele buraco. Tá entendendo? Mas em nenhum momento Deus me abandonou. E houveram momentos também em que Deus ele me corrigiu exatamente assim. Ele corrige. Se ele quiser, se nós amamos realmente a Deus de fato e verdade, em espírito e em verdade. Eu tô falando de verdade, não por interesse, não por religiosidade, não para termos eu sou da igreja tal, eu sigo tal denominação, não. A minha religião é o amor.
A minha igreja é o amor. É Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Só que Deus também é justiça. Só que Deus, ele também se ira todos os dias. Só que Deus também se importa com os seus. E Deus também castiga. E Deus também corrige. E ele fala de forma dura. Deus, quando ele quer, ele consegue nos fazer chorar. Ele consegue realmente nos fazer tremer na base. Você tá entendendo? É assim que Deus trata os seus. Então, quando Deus tratar você dessa forma, é porque ele realmente se importa contigo. É porque realmente ele te ama. Então, se você tá se sentindo espremido como uma laranja, torcido como um pano, sabe? Quando você lava e torce. Se você tá sentindo que Deus tá te tratando dessa forma, Deus tá brigando, Deus tá brigando comigo, Deus tá me arrebentando, Deus não sei o quê. É porque ele te ama. É porque ele te ama. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Ele é o nosso Pai, ele faz da gente o que ele quiser. Simples assim. Simples assim. Só que em todos os momentos ele estará conosco. Ele é Pai, gente. Ele é Pai. Então, quando nós nos sentirmos corrigidos, vem uma palavra de exortação, vem uma palavra de correção, eu me senti humilhado, que Deus usou o tal profeta, o tal missionário, o tal pastor, ancião e não sei o quê, e ali foi direto para mim, eu me senti envergonhado, porque não sei o quê. Glória a Deus, que Deus está provando o amor dele por ti, porque se Deus não quisesse corrigir, se Deus não quisesse ele não te quisesse, ele já teria fulminado, destruído, então ele nem falava nada, deixa ele ir embora, deixa ele se esborrachar. Aí tantas e tantas pessoas e tantas vezes nós, né, acabamos achando que é muita humilhação, é muita vergonha, Deus não me ama, compreenda, pelo amor de Deus. Deus, ele não é um pedaço de pedra. Que Deus, ele não é um qualquer. Só existe um único Deus. E esse único Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus Pai de Jesus. Ele é o único Deus, não existe outro. Glória a Deus. E eu deixo um pedido aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor novamente. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, onde eu tenho realmente tido a certeza que Deus, ele ama demais a tua vida. Deus, ele ama demais aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor, que estiveram na obra do Senhor, que estiveram fazendo, exaltando, louvando, engrandecendo, levando o amor de Cristo com tanto amor, com tanta sinceridade, com tanta verdade, e que por um motivo ou outro acabou parando, se deixando paralisar, às vezes acabou entrando em prisões aonde não consegue sair, seja prisão emocional, espiritual, seja física, seja o que for. Deus, ele tem um amor tão grande por tua vida, ele tem um amor tão grande pelas nossas vidas. Jesus Cristo, ele quer te resgatar antes dele vir. Ele quer que todos nós estejamos realmente juntos. Tá entendendo? É aquela passagem onde o pastor tem que deixar as 99 e ir em busca de uma. O Senhor Jesus está fazendo isso. O Senhor Jesus está se importando muito com aqueles que estão perdidos, aqueles que se perderam do rebanho. Tá entendendo? É um amor tão grande. Às vezes você acha que você não tem o amor de Deus. Você acha que Jesus te abandonou,
que você tá sozinho, que você tá sozinha, que todo mundo te despreza, principalmente o Senhor Jesus. Você acha nem Deus quer saber de mim, nem o Senhor Jesus quer saber de mim. Você tá enganado. Tá enganado, tá enganada. O Senhor Jesus está deslocando os seus, Ele está convocando os seus para estarem buscando as ovelhinhas que se perderam, para trazer de volta ao rebanho, ao pastor. E essas ovelhas, esse rebanho, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Todos nós só precisamos voltar para Jesus. Estarmos juntos, estar debaixo das mãos do Senhor, cuidados pelo Senhor, unidos, orando de joelho, voltando a ler a Bíblia, voltando a orar, voltando a louvar, voltando a querer saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, voltando a confiar 100% no Senhor, voltando a abrir mão de tudo e todos por Jesus. Entregarmos realmente, nos entregar realmente ao Senhor, de fato e verdade, sabe? Integralmente. Abrir mão do que tiver que abrir, desfazer do que tiver que desfazer. Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, desde uma amizade, um relacionamento, desde um objeto, desde um emprego, desde seja lá o que for. Rejeitar tudo por Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, enfim, por amor de mim, não é digno de mim. Então, volte para Jesus e abra mão de tudo e todos e qualquer coisa por Deus, por Jesus. É Ele que está te chamando. Ele quer te salvar. Ele está vindo, Ele está voltando. E o joio será queimado. O trigo será recolhido e aproveitado. O Senhor, eu fiquei muito tempo sem pintar. Eu tô entrando assim, eu passei por várias fases, várias coisas que... Por isso que a gente não pode reclamar, de repente, das guerras, das lutas, de tantas coisas que passamos. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para a nossa salvação, para a busca da nossa salvação, para a busca da vontade de Deus, para a busca de querer realmente andar nos caminhos do Senhor e amá-lo de fato e verdade. E até o lenço que eu tô usando, porque eu costumava usar o véu, que é da igreja que eu frequento, né? Mas assim, eu não sou batizada lá. Sou batizada em outra igreja há muitos anos atrás. Só que nessa denominação eu teria que me batizar de novo. Porém, existem algumas doutrinas onde a mulher não pode também estar, como ultimamente eu já compreendi o que Deus quer de mim. Eu amo aquela igreja, eu amo aquela casa de oração, eu amo aquele ministério. Porém, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso obedecer a Deus em primeiro lugar. Deus acima, no alicerce, na direção, acima de tudo. É por Ele, para Ele, para Ele. E o véu se usa. E um dia eu tava pedindo para Deus, eu tava, Senhor, me dá inspiração para pintar, porque eu tinha 2 telas limpas e eu queria muito voltar a pintar. E eu não tinha tinta. Devido a algumas coisas que aconteceram, as minhas tintas foram... desfizeram das minhas tintas. E as tintas, elas aumentaram muito, né? Elas estão muito... Não é mais como antes. Que você queria comprar tinta, comprava as cores primárias ali, que geralmente era o que eu gostava de fazer. Eu mesma fazia os tons e tal. Eu fiquei muito tempo sem pintar. E quando eu tava com vontade, e o Senhor me inspira a pintar e tal. Aí eu entrei na internet, comecei a pesquisar os valores das tintas e muito, muito caro. Até coloquei lá no carrinho, né, no aplicativo lá.
Coloquei e falei, nossa, muito caro, muito caro. E eu falei, Senhor, me dá inspiração. Como que eu ia pintar sem tinta? Num sábado, eu senti de pôr o véu, que o Senhor me deu a inspiração. E eu fiquei muito feliz. E o Senhor me direcionou o que eu tinha que usar, que era o quê? Cevada que eu tinha comprado. E ela não era muito, muito ruim, muito gosto de queimada, de esturricada mesmo. Mas cevada, o cheiro é bom, né? Mas quando eu fiz ali não foi legal não, pra tomar. Então o Senhor me direcionou a cevada, açafrão, usei um pouquinho de coloral. Eu já não tinha pincéis assim. Eu estava com dois, eu acho que dois pincéis, que é pincel que eu uso pra parede, né? Que é esse pincel que eu costumo usar. Mas antes eu misturava vários pincéis também. Usava desde o fininho, né? Fininho, médio, grosso e tal. E eu tinha os pincéis que eu tinha, eu usei um que eu tinha aqui e usei uma escova de dente. Tinta. Só foram alguns gotejamentos, algumas gotas de tinta branca que eram bem um restinho que tinha. O Senhor me direcionou a fazer aquele quadro, a pintar aquele quadro, eu coloquei o vídeo aí. Eu vou tentar, tava baixando, tentando salvar de novo, ele mais completinho para compartilhar aqui. E foi de Deus. Eu coloquei uns louvores maravilhosos, abençoados, que eram louvores judaicos e messiânicos também e tal. E ali Deus foi me inspirando. Quando eu senti de pôr o véu, o Senhor, o Senhor, eu fiquei meio assim, coloquei o lenço, que no vídeo eu tô com lenço. E depois de um tempo, quando vinha falar, e Deus ele foi me colocando na minha frente, e Deus foi me fazendo descobrir mais coisas que muitos de nós evangélicos, né, que crescemos no evangelho, no evangelho, que é assim que falava, né, mas eu creio que o cristão verdadeiro é cristão mesmo que se diz, porque a palavra cristão quer dizer seguir os passos de Cristo. E nós não aprendemos. E eu passei Deus, ele passou a me mostrar algumas coisas, algumas verdades, algumas coisas que de repente não nos foram apresentadas. Em relação principalmente a lenço, véu, essas coisas. E o meu véu tá até ali. E teve um dia que, quando eu vinha até o canal, até o YouTube, o Senhor me direcionava, não faço roteiro, não faço nada. Geralmente o YouTube eles indicam a gente para os horários, dias melhores para liberação mesmo, né? O algoritmo e tal, tal, tal. Mas eu nunca sigo nada disso, infelizmente, porque eu só vou quando Deus manda, quando Deus toca, eu não sigo roteiro assim. Não, Deus que dá ali, é o que sente. E teve um dia que eu senti e o Senhor falou: coloca o lenço, coloca o lenço. Então, portanto, se você tá estranhando porque eu tô de lenço, tá parecendo a muçulmana, tá parecendo não sei o que, pois é, pesquisa direitinho. Vai lá, busca os judeus messiânicos, assiste os cultos deles, tenta aprender o que eles passam para nós, tenta saber mais a respeito de muitas outras detalhes, outras coisas. Quando a gente passa realmente a compreender que Deus ele deixou tudo ensinadinho, ele ensinou tudo direitinho. E a gente não faz questão muitas vezes, né? E obedecer é melhor que sacrificar. E a obediência agrada tanto ao Senhor e nos traz um amor maior ainda por Deus, uma paz, nos traz algo maravilhoso, sabe? E o Senhor falou: coloca o lenço. Então, a partir do momento que o Senhor mandou eu colocar o lenço, todas as vezes que eu venho falar da palavra, toda vez que o Senhor me direciona, e quando Ele quer realmente me usar como boca dele, eu venho com o lenço. Eu não uso no meu dia a dia, assim, do jeito que tá. Eu tenho colocado de vez em quando na cabeça, mas amarrado como realmente as mulheres judaicas, né? Tipo, e
Quando eu tô em casa, que eu venho até o YouTube, às vezes eu coloco assim, porque cobre os ombros, né? Não mostrar os braços e, enfim, eu tenho compreendido melhor muitas coisas, sabe? E quando esse quadro, eu não sabia o que é. A gente que pinta abstrato, a gente sabe que é mais ou menos assim, né? É umas inspirações, é umas coisas que a gente só descobre o que vai ser mesmo depois que tá terminado. Ou na metade ali, né? E quando terminou, o Senhor, eu tava muito aquela palavra do joio e o trigo. E quando eu terminei o quadro, que eu parei e fiquei, mas tá aparecendo realmente, né? Tipo, é o joio e o trigo. E são poucas, né, ali. Não é um campo cheio, né? Mas ali é exatamente a direção que eu deveria tomar em relação à minha vida, a tudo, o discernimento, e que de repente eu teria que usar isso e passar, trabalhar em cima desta palavra também, quando eu fosse obedecer ao Senhor, quando eu fosse levar a palavra, quando eu fosse falar de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias em que Deus, ele tá buscando as ovelhinhas perdidas dele, o Senhor Jesus está mandando buscar, porque as ovelhinhas precisam ser separadas do joio. Desculpa, as ovelhinhas precisam ser separadas, do joio. Elas precisam estar realmente sendo trigo. Porque no momento da colheita vai ser arrancado o joio e queimado, e o trigo aproveitado. Assim como a chuva cai sobre os justos e os injustos, o fogo virá sobre todos. Só que aqueles que são trigo e as ovelhas que estiverem resgatadas, elas serão poupadas. Tá entendendo? As coisas de Deus são assim mesmo. É mistério. E quando a gente passa a realmente entregar a nossa direção completa nas mãos do Senhor, tudo, Deus, ele vai fazer do jeito dele, vai nos ensinar do jeito dele, ele vai querer tudo do jeito dele. Aí que a gente tem que estar mais preparado ainda para quando Deus não gostar de algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, aceitar que ele vai vir com correção, que ele vai fazer do jeito dele. E a gente tem que tomar mais amor ainda e compreender que ele corrige os que ele ama. Olha que bênção, olha que maravilhoso. Nós somos um grãozinho de areia, nós somos tão pequenininhos. Nós somos tão nada, né? Se for parar para pensar, porque Deus, ele é tão grandioso. Imagina, o Deus que criou, o Deus é dono do universo, Deus criou o sol, a lua. Deus criou tudo que há. Olha que privilégio nosso. Um Deus tão grande, tão poderoso, acima de muito, de todos, tudo. Ele se importar conosco. Ele querer nos corrigir para nós realmente ficarmos segundo o que ele nos fez, porque é assim. Porque quando Deus nos fez, ele nos fez para o bem. Ele nos fez luz. Ele nos fez perfeitos. Ele não nos fez para o pecado. Ele não nos fez para as imperfeições. Então, a partir do momento que Deus está nos corrigindo, que ele está nos moldando, que de repente nós estamos sendo quebrados como um vaso e moldados pelo próprio Deus, para que nós venhamos a chegar lá, a ser lá o que nós éramos quando fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha! Olha que privilégio nós temos. Nós somos muito privilegiados, gente. Muito! Por que o inimigo de nossas almas tem tanto ódio de nós?
Ele também foi criado por Deus, sendo anjo. Deus criou ele anjo e fez ele perfeito, lindo, maravilhoso. Deus ele não fez ele pro mal. Ou fez? Não. Ele era maravilhoso, era lindo. Deus confiava tanto nele. Ele tinha uma beleza, a palavra fala que até a beleza dele foi tirada quando ele foi expulso. Por que ele tem tanto ódio de nós? Para ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E nós somos tão pequenininhos porque os anjos são maiores que nós. Eles são em altura, estatura, eles são maiores que nós. E eles nos servem. Imagina o ódio do inimigo de nossas almas. Um ser humaninho, tão pequenininho, grãozinho de areia que o Deus Todo-Poderoso criou, é melhor que eu, tem mais privilégio que eu. Ele tem direito a perdão, eu não tenho, os demônios. Imagina, os demônios falam sim, que se eles tivessem oportunidade que nós temos, eles não deixariam escapar, eles agarrariam com unhas e dentes, eles fariam o impossível, fariam tudo para alcançar a salvação, para não cair no pecado, para não se afastar de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir os mandamentos do Senhor. Eles falam, eles confessam. Imagine dá para entender? Aí a gente vai cair, sair da presença do Pai e se deixar abalar com a correção do Pai, ou seja, sabe, alguma coisinha tão pequena, sabe? Se afastar diante de um Deus tão poderoso. Ou de repente ficar com medo porque o inimigo tá vencendo, e não sei o quê. É Deus que manda nele. Para ele fazer qualquer coisa, ele precisa da permissão do Pai Eterno. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. Ai daqueles que tocam. Ai daquele que toca no meu ungido, no meu pequenino. E mesmo que venha e toque no físico, na nossa carne, mesmo que tire a nossa vida aqui da terra, a nossa alma é eterna. O cristão, ele não vive em prol da vida aqui na terra, do mundo. O cristão não vive com o mundo dentro dele. Não vive com o mundo dentro do coração. Os seus sonhos, o sonho do cristão, o verdadeiro sonho do cristão e o verdadeiro objetivo de vida de tudo é alcançar a salvação com Cristo, é a vida eterna, é a aprovação do Senhor, é alcançar a santidade, é alcançar a estatura de varão perfeito. E quando isso acontece, Deus recolhe, não importa se nós temos de repente quando alcançamos a estatura de varão perfeito, não tem por que a gente continuar aqui. Porque para se chegar a Deus, nós precisamos estar santos porque Ele é santo. Então, a partir do momento que nós estamos santificados, nós precisamos ser recolhidos, não importa como. Aí, de repente, tem gente que fica doente e fala, eu vou abandonar Deus porque Ele permitiu uma doença, mas você não estava em santidade, purificado, não estava ali conforme a vontade de Deus, não estava na intimidade, não estava na verdade, um relacionamento maravilhoso com o Pai. Vai se afastar porque veio uma doença, porque veio perder um carro, perder uma casa, porque perdeu um emprego, porque algo aconteceu na família, e o casamento, e no filho, e mãe, e pai, não sei o quê. Nós precisamos buscar a santificação. Porque sem a santificação, nós não veremos a Deus. Nós não alcançaremos. É necessário buscar. É necessário colocar Deus em primeiro lugar, em prioridade. É necessário compreender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quando Deus corrige, quando Deus permite, tudo tem propósito. Se Deus permite, de repente, uma doença, alguma coisa, existe propósito. Você está firme com Deus, você ama Deus, você entendeu entendeu o verdadeiro significado de ser cristão.
e vai ficar revoltado com Deus porque ele permitiu. E aqueles que não têm a chance de ter um aviso, uma preparação, que de um minuto, um segundo para o outro, ele é recolhido. Assim como Deus ele já tinha marcado o momento certo de nós nascermos, o momento certo de você nascer. Quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, Deus ele já tinha tudo planejado. Ele já sabia a data que você ia nascer. Ele já sabia pelo qual propósito você viria. Você acha que não vai ter o momento da partida também marcado? E se Deus te ama, se Ele te corrige, se você realmente é do Senhor, Ele vai ainda preparar. Ele sabe se tem algum defeitinho, se tem alguma coisa, se tem alguma falha, alguma coisa que a gente sabe que precisa ser consertado. E de repente Deus permite uma situação, Ele permite alguma coisa para que a gente venha reconhecer como a gente é pequeno e dependente dEle. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos compreender isso, que quando nós fugimos um pouquinho para a direita e para a esquerda, Deus ele vai querer nos colocar de volta no caminho. O Senhor Jesus vai querer que a gente volte ao caminho, à retidão. E de repente, porque eu perdi, o Senhor recolheu um ente querido, o Senhor recolheu minha mãe, recolheu meu pai, o Senhor recolheu meus irmãos, minha irmã, não sei o que, recolheu meu filho. Ai, que o Senhor recolheu. E eu não vou mais querer saber de Deus. Eu não quero mais saber. É porque chegou o momento. Chegou o momento. É o momento de se aproximar mais ainda do Senhor, de amar mais ainda a Deus, de compreender mais ainda como é o trabalhar de Deus e o que é ser cristão, o que é estar aqui na Terra. O nosso tempo é muito curto, o nosso tempo é muito pequeno, a vida do ser humano é muito curta. Antigamente não era, né? 900 anos vivia. Até 900 e não sei quanto. Mas o Senhor entendeu que tantos e tantos anos de vida não era necessário aqui na Terra. De repente você está atingindo a estatura de varão perfeito. Porque para a gente ter acesso a Deus, a gente precisa dar em santidade, porque Ele é santo, Ele é luz. Não. Nem, se a gente não pode nem olhar para Deus, que a luz de Deus pode destruir a gente. Imagina, a gente tem que atingir sim a estatura de varão perfeito, a gente tem que entender que a gente tem que abrir mão de tudo que é coisa, e pessoas, e situações, e pensamentos, e tudo, para alcançar a santidade, para conseguir alcançar a nossa salvação. Quando nós estivermos atingindo a estatura de varão perfeito, nós não podemos retroceder, nem sentir medo. Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreenderam que o objetivo do crente, o objetivo do cristão, porque crente até o diabo é atingir a estatura de varão perfeito e subirmos com Deus na glória. Óbvio que a gente quer passar pelo arrebatamento. Quem não quer? Imagina ser arrebatado na hora que o Senhor Jesus vir. Não ter que passar pela morte, o corpo ser transformado. Os mortos serão ressuscitados, também serão transformados. Os que forem salvos, olha que maravilha, que bênção. E para que tanto medo? Porque tá vindo a perseguição, porque já estamos na grande tribulação, porque isso, porque aquilo, porque não. Você vai acabar negando a Jesus se você ficar pensando dessa forma. Olha isso aqui. Eu nem sei quanto tempo eu já tô aqui. Mas vai ficar aqui, eu vou tentar pegar esse vídeo, essa live e colocar lá no canal do YouTube. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Disse o nécio no seu coração, não há Deus.
tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros de iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ore. Ore todos os dias, dobre os joelhos, fale com Deus, converse com Deus, se abra com Deus. Fala, Senhor, meu Deus, me salva, me ajuda, me fortalece, me santifica, me purifica, ensina-me as tuas leis, os teus caminhos, a tua vontade. Ajuda-me a cumprir, Senhor, a ter o prazer de buscar cumprir os teus mandamentos. Purifica-me, não esquece de pedir ao Senhor. Purifica a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, sabe, o meu coração. Deus, Ele atende. Fala para Deus que você ama Ele. Fala para o Senhor Jesus Cristo que você ama Ele. Peça perdão por todo esse tempo, esse período em que você se revoltou, em que você entendeu mal, em que você se compreendeu mal, onde você se deixou abalar, abater, entristecer, oprimir, deprimir por alguma pessoa, algumas ou alguma situação, ou alguma perca, ou seja lá o que for. Fale com Deus porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora é a hora. Se limpar, se libertar, onde já está sendo exercido. Exercida a palavra que o justo seja mais justo, né? O limpo, limpe-se mais. E o injusto, suje-se mais. E Deus está em busca de você. Porque Ele sabe que você é um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor. Que Deus te abençoe. Vai dar 3 horas da manhã, 2h57. Eu vou fazer também uma oração, né? Deixar uma oração aqui. Orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade, Senhor. E peço, meu Pai, que quem estiver do outro lado e a quem chegar, Senhor, estas palavras, Senhor, chegue também a libertação, a salvação, a paz, o discernimento, Senhor, e o arrependimento, meu Pai. Porque aonde não há arrependimento, o Senhor não pode operar. Aonde não há arrependimento dos pecados, não há perdão. E nós venhamos todos os dias buscar o arrependimento, porque todos os dias estamos sujeitos ao pecado, ao erro, à transgressão, à iniquidade, mas nós não queremos isso. Salva, transforma, cura, liberta, enche do teu espírito, Senhor, a todos que estiverem ouvindo, assistindo, compreendendo, abre o entendimento, abre o discernimento espiritual, abra os olhos espirituais, Senhor, e dá, Senhor, mais uma chance, Senhor, de todos se voltarem para Ti. Entra na casa, na família, no trabalho, que todos aprendam, Senhor, a colocar o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, na direção de todas as coisas.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Shalom, shalom.